Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e hoje vamos falar a respeito do Teorema do Confronto e também do limite fundamental. Então, para não perdermos tempos, vamos lá à nossa aula. Para o início da nossa aula, vamos falar primeiramente a respeito do Teorema do Confronto, onde se são dadas três funções f, g e h, e vamos supor que o r é maior do que zero, e ainda que nós tenhamos aqui que o f de x é menor ou igual do que o g de x e que é menor ou igual do que h de x. Suponha que esta função g se encontra entre outras duas funções. Para tal, se o meu módulo de x menos p é maior do que zero e menor do que r, nós temos a seguinte condição, que o limite de f de x, quando x tende para p, é igual a L, e também o limite de h de x, quando x tende para p, também é L. Nós estamos trazendo aqui esta suposição. Primeiro, que existem três funções e que a função g se encontra entre a f e a h, e que qualquer uma delas, quando eu trato de um x tendendo a p, nós temos que o módulo de x menos p maior do que zero e é menor do que r, e ainda tenho que tanto o limite de f de x, quando x tende para p, como o limite de h de x, quando x tende para p, todos dois são iguais a L. Se isso acontece, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite de g de x, quando x tende para p, é igual a L também. Então, vejamos esse primeiro exemplo, onde seja f uma função, e suponha que para todo x, o módulo de f de x é menor ou igual do que x ao quadrado. Nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é, calcule caso exista o limite de f de x quando x tende para zero. E segundo é, f é contínua em zero? Bom, para responder essa questão, a primeira coisa que nós vamos ter aqui é a seguinte situação, é que o módulo de f de x é menor ou igual do que x ao quadrado. Pela definição de módulo, isso aqui implica que o menos x ao quadrado vai ser menor ou igual do que o f de x, que é menor ou igual do que x ao quadrado. Portanto, eu posso calcular aqui a definição de limite, posso calcular o limite para essas duas situações, onde eu tenho a seguinte coisa, o limite de menos x ao quadrado, quando x tende para zero, isso aqui é igual a menos zero ao quadrado, que é igual a zero. E ainda, se eu for calcular o limite de x ao quadrado, quando x tende para zero, isso aqui é igual também a zero. Portanto, pelo teorema do confronto, temos que o limite de f de x, quando x tende para zero, é igual a zero. Só observar que minha função f de x se encontra entre essas duas funções, tanto um como o outro tende para zero. E aqui teria a resposta para o meu item 1. Vamos agora para o item 2. Nesse item 2, o que é que ele pergunta? A pergunta dele é, f é contínuo em zero? Ora, nós vimos que para que f seja contínua em zero, é necessário que a seguinte situação, o limite de f de x, quando x tende para zero, seja igual ao f de zero. E nesse caso, a gente já viu anteriormente que o limite de f de x é igual a zero. Mas agora nós temos que provar que o f de zero também é igual a zero. Ora, pela hipótese, levantada acima, pela hipótese,
o módulo de f de x é menor ou igual do que x ao quadrado, certo? Isso para todo x. Portanto, eu posso tomar o zero. E eu tenho que o módulo de f de zero é menor ou igual do que zero ao quadrado. Ou seja, isso implica que o f de zero é igual a zero. Ora, assim, o limite de f de x, quando x tende para zero, nós vimos que é igual a zero, que na realidade é o f de zero. Logo, f é contínuo. Tá ok? Essa seria a demonstração dessa primeira questão. Vamos passar adiante, falando agora de mais uma questão, tá? E nesta próxima questão, nós colocamos a seguinte coisa: sejam f e g duas funções com o mesmo domínio A, tais que o limite de f de x é igual a zero, quando x tende para P, tá? E o módulo de g de x é menor ou igual do que m, para todo x em A, em que m é maior do que zero e é um número real fixo. Prove que o limite de f de x vezes o g de x, quando x tende para P, é igual a zero. Vamos lá para a nossa solução. Bom, colhemos já essas informações iniciais para a resolução dessa questão. A primeira coisa que nós temos aqui que saber é a seguinte coisa. Primeiro, é que eu sei que o módulo de f de x vezes g de x, isso aqui é igual a quem? Ao módulo de f de x vezes o módulo do g de x. Bom, mas como o g de x, o módulo, é menor ou igual do que m, nós temos aqui uma coisa muito importante, que essa informação nos dá que aqui vai ser menor ou igual do que m vezes o módulo de f de x. Tá ok? Bom, a partir dessa informação, nós temos a seguinte coisa. Segue que, como o módulo do f de x vezes g de x é menor ou igual do que o módulo que é menor ou igual do que m vezes o módulo de f de x, então aqui segue o quê? Que o menos m vezes o módulo de f de x é menor ou igual de que f de x vezes g de x, que é menor ou igual do que m vezes o módulo de f de x. Bom, a partir dessas informações, como eu sei que o limite de f de x, quando x tende para p é igual a zero, eu posso calcular esse limite, o limite de quem? De menos m vezes o módulo de f de x, tá? Quando x tende para p. E aqui você pode até afirmar que isso aqui é a mesma coisa de menos m vezes o limite do módulo de f de x quando x tende para p. Ora, se o limite, a gente viu em aulas anteriores, o limite de uma função composta. Aqui seria a mesma coisa de eu calcular desculpe, deixa eu apagar aqui. Seria a mesma coisa de menos m vezes o módulo do limite, quando x eu sei que tende para p, de f de x. Tá? E a gente viu que há poucos momentos, por definição, o limite de f de x quando x tende para p é igual a zero. Portanto, esse valor é zero. Se esse valor é zero, aqui vai ficar menos m vezes zero, que dá zero. Da mesma forma, eu vou calcular o limite de m vezes o módulo de f de x quando x tende para p. Mesmo procedimento da questão anterior, ficaria m vezes o limite do módulo de f de x quando x tende para p, que seria a mesma coisa de m vezes o módulo do limite de f de x quando x tende para p, que é igual a zero.
multiplicando m vezes zero, o resultado seria zero. Ora, se você observar, nesta desenvolvimento, o f de x vezes o g de x se encontra entre esses dois valores, tá ok? Quando eu calculei o limite com relação a esses dois valores, essas duas funções, nós descobrimos que eles têm o mesmo valor. Portanto, pelo teorema do, do confronto, nós temos o quê? Nós podemos concluir, neste caso, que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende para p, é igual a zero. Tá ok? Aparentemente, uma coisa que a gente não poderia resolver, mas usando esse teorema tão importante, nós vemos que é possível tirar algumas conclusões a partir de uma certa ou outra questão que aparentemente não teria solução. Vamos para o próximo item. Neste próximo item é uma observação, onde eu tenho a seguinte coisa. Se f tiver limite zero em P e se G for limitada, grave estas informações, tá? O limite em P for zero da função f e com relação a outra função ela for limitada, então o produto f vezes g terá limite zero em P. Vejamos. Neste exemplo, o que é que nós podemos observar de cara aqui? Primeiro, que você tem aqui o limite de x ao quadrado quando x tende para p. Na verdade, aqui não é p, mas aqui é zero, tá? Coloque aqui, isso aqui é quando vai para zero. Então, você tem um limite de x ao quadrado quando x ao quadrado vezes g de x, quando x tende para zero, em que o g de x é 1 se o x pertence a Q, e menos 1 se o x não pertence a Q, ou aos racionais. Então, qual seria o procedimento para resolver essa questão? Bom, vejamos aqui, já anotamos as informações da questão, e uma coisa importante que nós vamos observar aqui é que se eu pegar o limite de x ao quadrado, quando x tende para zero, esse resultado é zero. Além do mais, nós temos aqui que g de x é limitada. Ou seja, o módulo de g de x é um valor menor ou igual do que 1. Isso é um valor entre menos 1 e 1, tá? Mas como ele coloca racional, ele informa na questão que é menos 1 ou 1. Mas eu posso afirmar que ela é limitada, porque ela é no máximo 1 ou no mínimo menos 1. Portanto, por essa situação, nós temos a seguinte situação. Assim, pela observação dada anterior, nós temos que o limite de x ao quadrado vezes o g de x, quando x tende para zero, ela vai ser igual a quanto? Então, vamos aqui tomar nota. A nota que nós podemos colocar para vocês é a seguinte. Primeiro, esse limite de x ao quadrado, ele vai para zero. Já g de x é limitada. Ora, pela observação que nós colocamos anteriormente, que foi visto anteriormente, ele diz o quê? Se f tiver limite zero em P e se G for limitada, então o produto FVG terá limite zero em P. Portanto, nós temos aqui que esse resultado vai ser igual a zero. Tá ok? Vamos retomar a nossa aula. Tá? E retomando a nossa aula, nós temos mais essa observação muito importante. Onde a função seno
é par, de onde nós podemos concluir que o limite, o seno de menos x, é igual a menos o seno de x. Segue que existe, no caso, um r maior do que zero, tal que para todo x, o módulo de x é menor do que r, ou seja, o módulo de seno de x é menor ou igual do que x. Ora, feito isso, nós temos aqui o segundo item, aqui o seno de x menos o seno de p, o módulo deles é menor ou igual do que o módulo de x menos p, ok? Essas informações serão importantes para nós e pois nós vamos agora falar sobre esse teorema muito importante, que as funções seno e cosseno são contínuas, ok? E para tal, vamos para a demonstração. Primeiro, seja P um real qualquer, onde nós concluímos que, pelo que nós colocamos nas observações anteriores, o módulo de seno de x menos o seno de P é menor ou igual do que o módulo de x menos P. Além disso, nós sabemos que o módulo de x menos p é menor do que 2r. Como o limite de x menos p, quando x tende para p, é igual a zero, basta substituir. Segue do teorema do confronto que o limite de seno de x menos o seno de p, quando x tende para p, é igual a zero. Ora, se isso é verdade, o limite do seno de x, quando x tende para p, é igual ao limite do seno de p, quando x tende para p, o que nos demonstra que x é contínuo, o seno de x é contínuo em p. Para prosseguirmos, vamos falar agora do teorema fundamental. E nesse teorema fundamental, diz que o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 1. Essa informação é importante para a resolução das próximas questões. Vamos para o item A, que é calcule o limite do seno de 5x sobre x, quando x tende para zero, qual é esse valor? Nessa resolução, a primeira coisa que nós devemos observar é que aqui eu não tenho x seno de x sobre x, mas de 5x sobre x, quando x tende para zero, tá? Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar numerador e denominador por 5. Por quê? Vejamos. Você tem um limite de 5 vezes o seno de 5x. Veja que eu multipliquei o numerador por 5 para que esse número racional não se torne diferente. Eu vou multiplicar também o denominador por 5. E note que tanto o seno agora ficou de 5x sobre 5x. Só que não esqueça que isso aqui está indo para zero. Para resolver essa questão, eu vou fazer uma observação. Você vai fazer a seguinte coisa. Faça u igual a 5x. E aqui você vai uma observação. Se o x está indo para zero, o que nós podemos concluir aqui é que também o u vai para zero. Por quê? Se você pega aqui e substitui o valor de x por zero, fica 5 vezes zero, o que implica que u é igual a zero. Logo, esse limite que nós tínhamos, limite do seno de 5x sobre x, quando x tende para zero, isso aqui vai ser igual a quanto? Ao limite de 5 vezes quem? Seno de, lembrando que nós estamos substituindo o 5x por u. Logo, ficaria o seno de u sobre 5x, ou seja, u. Neste caso, quando u for para zero. Logo, esse resultado ficaria 5 vezes o limite de quem? Do seno de u sobre u, quando u tende para zero. Ora, pelo que a gente acabou de ver, a gente tem que esse limite do seno de u sobre u, quando u tende para zero, ele vai ser igual a 1. Portanto,
Portanto, o limite de seno de 5x quando x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Vamos para mais um exemplo. Nesse próximo exemplo, ele coloca para calcular o limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado, quando x tende para zero. Vamos para a resolução. Nessa resolução, uma coisa que nós vamos notar como importante, primeiro é lembrar algumas coisas sobre os nossos seno, cosseno e tangente. Qual seria essa observação importante? Primeiro, é que se eu pegar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Essa é a primeira informação. Nós vamos ter que guardá-la aqui e já já nós vamos utilizá-la. Então, para resolver a questão, nós lembramos aqui que eu tenho um limite, tá? De 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Você pode estar se perguntando nesse momento, professor, por que eu não só substituir o valor de x tendendo a zero lá na questão? Se você colocar aqui, vai ficar 1 menos o cosseno de zero, que é 1. Então, 1 menos 1 dá zero. E zero ao quadrado dá zero. Portanto, você teria zero sobre zero, e aí não tem o que fazer. Neste caso, nós vamos trabalhar essa questão. Lembrando que aqui o x está tendendo para zero. E eu vou fazer a seguinte coisa agora. Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por 1 mais cosseno de x. Também aqui 1 mais cosseno de x. Tanto numerador como denominador. E o resultado que você vai encontrar nessa multiplicação é que eu vou ter aqui o limite. Vou colocar logo aqui antes o x tendendo para zero, tá? Você pode colocar depois, tanto faz. E o que eu vou notar aqui é que quando eu multiplico 1 menos o cosseno de x por 1 mais cosseno de x, você tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Ficaria o quadrado do primeiro termo, nem precisa colocar 1 ao quadrado, pois é igual a 1, menos cosseno vezes cosseno, ou cosseno ao quadrado, de x. Isso sobre x ao quadrado. Mas nós não podemos esquecer que se eu pegar aqui a observação que eu coloquei aqui antes, ó, daqui você pode concluir que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E se eu substituo aqui embaixo, você vai ter o que? O limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, quando x tende para zero. Tanto o seno como o x estão elevados ao quadrado. Portanto, essa expressão, vou logo só repetir aqui por enquanto a pergunta, tá? Você pode escrever essa expressão como segue. E aí já vou colocando direto aqui, tá? Limite de seno de x sobre x quando x tende para zero. Isso ao quadrado. Lembrando que aqui ficaria seno de x sobre x ao quadrado, mas como se trata de uma função composta, eu posso escrever desse jeito. E a gente já viu aqui que o limite fundamental nos diz que o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, ele é igual a 1. Ficaria 1 ao quadrado, cujo resultado é 1. Vamos prosseguir para mais uma questão, e aqui já vamos encerrar a nossa aula de hoje. Você tem que calcule o limite de tangente de 3x sobre seno de 4x quando x tende para zero. E qual o procedimento para esta resolução? Vou ver se dá para escrever aqui, dando continuidade à questão anterior. Ele quer aqui o limite da tangente de x sobre seno. Opa, desculpe. Eu vou tentar escrever um pouquinho melhor aqui, ficou um pouquinho feio a letra, né? Vamos botar aqui no quadro novo, né? Para tentar resolver. Bom, para tentar resolver aqui, a primeira coisa que eu vou notar para você, quem é a tangente. E aqui você pode escrever como sendo o limite
de tangente, lembre-se, é seno sobre cosseno. Não esqueça de multiplicar o seno de 4x. Bom, depois disso, vamos lembrar aqui x tendendo a zero. E essa expressão, ela tem algo interessante. Nós vamos ainda modificá-la um pouco. Vou colocar aqui 1 sobre o cosseno de x, de 3x, desculpa. Não esqueça que aqui o x está tendendo a zero, não esqueça de escrever isso. O seno de 3x, eu poderia colocar aqui como sendo 3 vezes o seno de 3x sobre 3x vezes. O professor escreveu o 3, ok, tá beleza. Multipliquei em cima e embaixo o 3, ok. Mas eu vou fazer aqui em cima também. Eu vou multiplicar aqui 4 vezes seno de 4x. Como multipliquei embaixo, multiplico em cima. E esse x que eu multipliquei aqui embaixo, eu vou colocar ele aqui em cima. Tá ok? Então, se você simplificar aqui, daria tranquilamente uma solução. Então, para concluir esta questão, não sei se vocês já estão notando que tanto numerador como denominador, eu posso reescrever da seguinte forma. Como eu tenho produtos, eu posso colocar o produto dos limites. Ficaria o limite de 1 sobre cosseno de 3x, quando x tende para zero. Lembrando que cosseno de 3 vezes zero é o cosseno de zero, que é igual a 1, não há problema. Aqui você vai ficar com o limite de 3 vezes o seno de 3x sobre 3x, quando x tende para zero, vezes. Aqui eu posso fazer uma inversão de valores, tá? E neste caso, você vai encontrar esse limite especificamente, tá? Você pode colocar aqui 1/4 vezes, olha a jogada, 1 sobre seno de 4x sobre 4x. Esse 4x está vindo aqui para o denominador, com respeito ao seno de 4x. Por quê? Aqui nós já vimos que isso aqui é igual a 1. Aqui também é igual a 1. Basta fazer aqui, no caso, o 3x igual a u. Ficaria com seno de u sobre u, quando o u tende para zero. Aqui faz o quarto x igual a 1t. Ficaria o seno de t sobre t, com t indo também para zero. Portanto, nós teremos aqui alguns valores a serem observados. Primeiro, a gente viu pela questão anterior que esse 3 ele pode vir para antes aqui do limite multiplicando. Nós vimos também que esse 1/4 pode vir para antes do limite também multiplicando, já que é uma constante está multiplicando. Portanto, esse limite da tangente de x, desculpa, de 3x sobre o seno de 4x, quando x tende para zero, ele passa a ser igual a quê? Vamos lá. Vamos desenhar isso aqui, ó. Esse primeiro termo, quando você olha aqui, x igual a zero, dá o cosseno de zero, que é igual a 1. Portanto, para a primeira parte, você pode colocar aqui já 1. Já nesta outra parte, eu vou até marcar apenas aqui, tá? Para esta parte, o que é que eu posso concluir para você? E este resultado, 3 vai vir multiplicando, e esse limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tende para zero, é 1. Vamos agora para esta outra parte. Ó. E aqui, o que é que nós podemos concluir? Que você tem que 1/4 vai vir multiplicando, ok? Mas quando eu olho aqui o limite de 1 sobre o seno de 4x sobre 4x, quando x tende para zero, esta parte daria 1 sobre 1. Portanto, seria apenas 1. Logo, o resultado que eu encontro aqui seria 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 3 sobre 4. E aí estaria a minha solução neste caso
especificamente. Bom, gente, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a falar sobre limite, alguns limites importantes, tá? E na aula de hoje eu vou parar, mas eu vou deixar algumas atividades para vocês. Olhem lá no Classroom ah, as orientações quanto às páginas que vocês deverão estar resolvendo. Lembra você que nós temos muitas questões e até o momento não recebemos nenhuma dúvida. Então estejam respondendo as questões e mandem suas dúvidas para que a gente possa estar tentando sanar as mesmas, tá ok? Então paro por aqui e até a próxima aula.